Vou contar de um dourado que eu e um amigo meu, muito amigo, que mora aqui em Mondaí. Daí nós fomos pescar, chegamos aqui no Riozinho Ligeiro. O peixe estava difícil naquela época. Ele pegou uma dourada fêmea com 9 quilos. Daí tirei foto do dourado e ele acabou soltando aquela fêmea. Para mim já tinha estragado o dia. Quando nós chegamos em casa, ele foi e disse para a esposa dele que hoje ia dormir com a consciência tranquila quando encostasse a cabeça no travesseiro. Eu pensei por causa do dourado, mas aquilo ficou por aquilo, né? Daí na época, meu piá mais novo, eu cheguei e contei para ele, daí ele foi e disse assim, ó, se tudo fizesse igual esse seu amigo, sempre ia existir peixe no Rio Uruguai. Aquilo marcou para mim. Na próxima vez que eu fui junto com ele, eu peguei uma dourada, uma fêmea de 3 a 4 quilos. Eu mesmo soltei. É um peixe muito lindo, bonito e bom para esportiva, né? Porque tu pegar ele voa 3, 4, 5 vezes fora da água, né? Dá muita sensação para pegar o dourado, né? E, inclusive, eu tenho uma sensação até hoje, que o primeiro eu nunca esqueci, né? Foi um sucesso de grito, porque peguei um dourado, né? O meu primeiro dourado que eu peguei e tive que largar, eu me doeu quando eu larguei. Mas hoje não, hoje a gente já tu tá ciente. Eu me dói se o cara diz, não, bom matar esse aqui, bom tirar para comer um. Isso me dói. Mas hoje largar para mim é a coisa mais linda que tem. Antigamente tinha tanto peixe que contar para vocês, até vocês não acreditem. Diz que o pescador vinha para a barranca do rio e pescar um anzol, ele tinha que virar para cima porque o peixe tomava isca antes, de tanto peixe que tinha. Então hoje já não é mais isso. Hoje já é mais ralo, mas tem muito. Inclusive o dourado é o que mais tem aí nas águas do Rio Uruguai, né? A audiência pública teve o papel de discutir o decreto de 2002 que proibiu o abate de espécies como o dourado e o surubim em todo o Rio Grande do Sul. Em 2002, o decreto 41.672, então, trouxe essa lista das espécies ameaçadas de extinção e que, portanto, não poderiam ser pescadas de jeito nenhum. Se nós levássemos em conta o estado como um todo, o dourado não entraria nem na condição de vulnerável, ele entraria na condição de perigo mesmo. Não se discute hoje mais pesca de bracanjuva, porque ela praticamente desapareceu. Espero que a gente não venha a chegar a essa conclusão para o dourado tão cedo. O dourado é uma espécie ameaçada no estado do Rio Grande do Sul. E hoje ela só existe ainda, presidente, no Rio Uruguai, sabe por quê? Porque é uma fiscalização efetiva do lado argentino. Nós achamos que não pode ocorrer enquanto os pescadores daqui não podem pescar, do outro lado eles continuam pescando normalmente. O número é alto de dourados e de surubi lá no nosso Rio Uruguai. Na maioria das vezes o que cai na rede é o dourado. Eu já vi até pescador de ter multa de 5 mil. 5 mil é para matar, mata talvez o pescador, que é melhor, né? Mas não é esse trabalho técnico quem indica que a pesca deve ser proibida ou que deve haver restrição a qualquer outra atividade. Isso é resultado da aplicação da legislação brasileira. Na nossa ótica, a solução para a população ribeirinha não é a exploração, a atividade extrativista. Eu considero que o Uruguai é uma bomba relógio. A bacia do Rio Uruguai é uma bacia bastante longa. Ela abrange 3 países, então ela pega a parte do Brasil, a Argentina e o Uruguai. Ela inicia na serra, né? Então nós temos rios importantes como o Rio Pelotas, aqui em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e essa bacia ela deságua lá embaixo no Rio do Prata. Mas aqui na bacia do Uruguai, apesar de terem algumas espécies maiores, o dourado é uma espécie emblemática. Não só porque é muito bonito, porque ele é um atrativo especial para os pescadores, por saltos fantásticos. E, na verdade, do ponto de vista ecológico também é importante, porque ele é um predador de outras espécies. E o predador é uma das espécies mais importantes em qualquer cadeia trófica, porque o predador ele é responsável
por diminuir a competição entre as espécies por recurso. Então, a presença de um predador aumenta a diversidade biológica. A espécie que ocorre aqui na bacia do Rio Uruguai é o Salminus brasiliensis. É uma espécie que tem ampla distribuição no Brasil. É uma espécie migradora de longa distância, ou seja, ela precisa se deslocar grandes distâncias no rio todos os anos para completar seu ciclo de vida, entre os sítios de alimentação e os de desova. Ele tem a tendência de desovar nas cabeceiras dos rios, então os ovos se desenvolvem lá nessas partes mais altas. Em algum momento, as larvas e os peixes menores, eles voltam às partes mais baixas dos rios, onde se desenvolvem e atingem a maturidade e depois fecham o ciclo de vida. Até eles são maduros e iniciam a piracema também. Ele tem uma coloração amarelo, quase que dourado, um peixe muito bonito, muito utilizado na pesca esportiva e também uma das principais espécies de interesse comercial na bacia. Então, a gente tendo um interesse maior pela espécie, ela é mais facilmente detectável a sua ameaça de extinção, ok? Por que ela está também mais facilmente ameaçada de extinção? Porque ela é uma espécie grande consumidora de espécies menores. Então, teoricamente, ela é uma acumuladora, por exemplo, de poluentes, né? Ou de fatores que causam impacto, né? A gente chama isso de espécie topo de cadeia. A primeira lista oficial de fauna ameaçada de extinção do estado do Rio Grande do Sul, ela foi homologada, oficializada em 2002, a partir de um estudo que foi coordenado por pesquisadores ligados ao Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, com a participação de vários outros pesquisadores de outras instituições. E esse estudo foi finalizado, apresentado ao governo do estado e foi reconhecido pelo governo do estado como uma lista oficial. Desde 2002 a gente tem um decreto, homologando essa lista de espécies ameaçadas. Talvez por motivos desconhecidos ou nem tanto, em 2008 sobrevieram 2 decretos que retiraram essas espécies da lista das espécies ameaçadas de extinção. Isso motivou, pelo Ministério Público, pelos promotores de justiça, que então, à época, estavam atuando na Promotoria de Justiça de Porto Alegre, ajuizaram uma ação civil pública com pedido liminar que acabou por ser deferido, determinando que o Estado do Rio Grande do Sul se abstivesse de autorizar qualquer tipo de pesca antes da elaboração de um estudo de impacto ambiental dessa atividade, suspendendo dessa maneira esses 2 decretos que retiravam dourado e surubim da lista das espécies ameaçadas de extinção. Então, para cumprir essa decisão judicial, o Estado editou em 2014 o decreto 51.797, que revogou aquele decreto de 2002 e recolocou essas espécies na lista das espécies ameaçadas de extinção. O decreto de 2002, ele é um decreto que foi ampliado na sua proteção. Então, o dourado já era protegido, no entanto, no decreto 51.797 de 2014, ele foi tratado de forma mais detalhada. Por quê? Porque ele ganhou a condição de em perigo por uma determinada região, que é a Lagoa dos Patos. Então, no Rio Uruguai, ele permanece sendo uma espécie vulnerável. Grosso modo, metade do Rio Grande do Sul, no Rio Uruguai, tem uma população ainda razoável, e na outra metade a população está praticamente desaparecida, se comparada com o passado. A reavaliação técnica das espécies da fauna gaúcha ameaçadas de extinção foi apresentada pela Fundação Zoobotânica. O estudo confirma riscos para o dourado e o surubim. A nossa lista, o decreto estadual que homologa a lista de espécies ameaçadas, ele não estabelece qualquer regramento sobre isso. Ele não estabelece proibições ou restrições ou permissões
para a utilização dessas espécies, né? Isso não estamos nem falando só de peixe, estamos falando da fauna como um todo. O regramento das espécies ameaçadas, né, o que se pode ou não pode fazer com elas, é atribuído ao arcabouço legal brasileiro. Aqui no Rio Grande do Sul, a pesca é, em tese, proibida, isso por lei, artigo 170 do Código Estadual do Meio Ambiente. Nós temos uma proibição genérica quanto à pesca. Então, a pesca no estado é por lei proibida, a menos que uma lei autorize, e não o contrário. A partir do momento que as espécies são colocadas na lista de espécies ameaçadas, e dependendo da categoria, a primeira regra é que nenhuma intervenção deve aumentar o grau de ameaça a essas espécies. Mais do que isso, qualquer intervenção que diga respeito a essas espécies que estão na lista, elas devem justificar uma análise do órgão ambiental. Meu pai era pescador profissional, viemos para cá para pescar, na verdade, e aí acabamos se mudando para cá. Isso foi em 94 que a gente se mudou para Itaqui, e de lá para cá a gente sempre viveu da pesca, né? Somos família de pescadores, tinha 4 irmãos pescadores, 5 agora com a minha irmã também é pescadora profissional, um irmão que eu perdi na água, pescando, e até hoje eu vivo da pesca, né? No inverno, você consegue trabalhar com outras espécies de peixe, tipo a piaba, o grumatã, o pati, mas no verão, logo que abre a pesca, que é a época do dourado mesmo, fevereiro, março e abril, são os 3 meses que mais pega no rio, é dourado e surubim. E não se pode vender, né? Não podemos aqui tapar só com peneira, porque daí nós estaríamos mentindo para nós mesmos. Muitos pescadores largam. O que está vivo, normalmente a gente joga na água. Mas o que está morto, muitas vezes é levado, sim. Você troca por um 5 kg de arroz, ou por um pedaço de carne, ou até por uma gasolina. O cara está na beira do rio aqui, passando necessidade, vai jogar fora um alimento, vai jogar fora uma coisa que é a subsistência dele, né? Ele bebe daquilo ali. Então, muitas vezes não é por querer predar, é por necessidade mesmo. Porque teus filhos em casa estão esperando que tu leve alguma coisa para eles, né? E se tu não consegue pegar outro peixe, só tá pegando só aquele ali, o que tu vai fazer? Eu não vou deixar meus filhos passar fome, jamais. Aí seria a última coisa. A gente vê a dificuldade dos pescadores aqui do município, que muitas vezes são tratados de forma errada pelas patrulhas ambientais. Eles, quando são pegos com materiais de pesca ou com os peixes que são proibidos, principalmente o dourado, eles acabam sendo tratados como bandidos. Então, a gente, pensando nisso e no sustento dessas famílias que estão tendo bastante dificuldade, já que a nossa cidade tem poucas culturas assim para sobrevivência, o pessoal vive bastante da agricultura aqui, e nós temos um grande grupo de pescadores. Então, nós entramos nessa luta, formamos uma comissão no ano de 2014 para tentarmos essa liberação da pesca do dourado. Então, existe um conflito, né, de opiniões, provavelmente, na questão da preservação do dourado. Audiências públicas que a gente tem feito, a própria Comissão da Agricultura tem tido essa função, então, de articulação, e nós temos tido, graças a Deus, a Assembleia tem tido essa capacidade de juntar todas as partes envolvidas. Aqui já teve reuniões que teve todas as partes envolvidas, desde a Justiça, do Ministério Público, dos ministérios, das secretarias, dos órgãos ambientais, dos pescadores, enfim, todas as partes que têm alguma interface, têm relação com isso, já sentaram à mesa aqui várias vezes. E vão sentar muitas outras vezes, porque nós somos do diálogo e a melhor solução aqui, já diz parlamento, é de parlar, né? É de nos articular, de conversar. E o cidadão que tem essa capacidade da inteligência é dialogando, conversando, que nós vamos encontrar soluções. A partir da criação deste comitê, nós
dividimos o trabalho a fim de poder fazer uma abordagem mais criteriosa, que ela tivesse uma sustentação maior. Nós dividimos o trabalho em grupos, para que esses grupos pudessem separadamente analisar a questão como um todo. Um dos grupos, por exemplo, legislação comparada. É necessário que a gente tenha essa visão do que diz legislações, aonde elas conflituam, como é que se colocam essas leis, essas portarias e de que forma que ela tem que ser feita essa leitura legal. O outro grupo tratou sobre as questões relacionadas a esses grupos, né, de famílias que vivem especificamente desta atividade, então relacionado ao grupo sociológico do qual eu faço parte e coordeno. Um terceiro grupo foi a questão das propostas alternativas que a gente tinha que apresentar como uma proposta de futuro, quais seriam os encaminhamentos. Então, a partir desses trabalhos individuais, né, se criou a possibilidade de uma discussão mais concisa, uma discussão que tivesse um respaldo técnico, científico e legal, sobretudo, para que pudéssemos levar isso à discussão. Então, nós aqui na Assembleia Legislativa estamos, na verdade, com uma discussão enorme. O pescador está sendo muito perseguido, está sendo visto como um vilão da história. E, na verdade, não é isso que acontece. Quando a gente está falando dentro de uma bacia hidrográfica, os efeitos antrópicos são os efeitos do homem, né? Eles são sinérgicos, então um efeito potencializa o outro. Então, vários fatores contribuem para que essa espécie fique, né, mais vulnerável. Hoje já há uma consciência muito melhor do que havia na década de 80, por exemplo, sobre a necessidade de não se pescar tanto, de se deixar alguns exemplares para que se reproduzam para o próximo ciclo. Na década de 80, em função da disponibilidade de peixe, se tinha a ideia de que nunca iria acabar. E as populações foram decrescendo, foram diminuindo muito ao longo desses 20, 30 anos passados. A gente não pode nem calcular, se a gente contar hoje da quantia de peixe que ia fora, porque era uma matança, né? É difícil até de acreditar que num riozinho desse aí existia muito peixe, como tinha, né? Mas de ver assim a quantia de peixe morto estragado, eu vi. Muito, muito, muito. Peixes como o dourado são muito visados pela pesca, então isso afeta também de forma bem importante a população. Foi feita uma proibição, é liberada a rede, é permitida a rede. E sem a rede nós não vamos conseguir sobreviver. E aí nós ficamos com a faca de dois gumes. Nós pegamos e levamos para casa e somos presos, ou nós jogamos na água para apodrecer e alimentar a palometa, que é predador. Jamais o dourado vai deixar de cair numa rede de grumatã ou para piava. Ele vai cair. E a rede vai ser colocada ao longo da noite. E o peixe no outro dia, ou ele vai já estar morto, ou ele vai estar muito debilitado e, se for solto, né, ele vai morrer. Ou seja, o pescador, muitas vezes com todo o cuidado, talvez com peso na consciência, com medo de ser pego na fiscalização, bom, vou pegar um dourado que vale bastante, tem uma carne deliciosa, e vou soltar no rio para os lambaris comerem, né? Ou eu vou levar escondidinho e botar no meu freezer. Ele leva para o freezer. E eu não posso culpar isso porque eles usaram, às vezes, a malha correta, não tinham intenção, mas o peixe estava ali e foi pego. Então, continua ocorrendo pesca de dourado. Ela só não aparece, mas ela existe. Então, não há fiscalização. Para ter uma ideia, aqui em Uruguaiana, nós temos o IBAMA e a Patran. Mas o IBAMA tem 2 pessoas, a Patran tem 3 pessoas que controlam só Uruguaiana. Toda essa fronteira oeste, Itaqui e São Borja, são eles que controlam. Então é humanamente impossível fazer fiscalização e nós sabemos que no Rio Uruguai está sofrendo com arrastos ao longo do Rio Uruguai. Então tu tem assim uma fiscalização que pode cobrir os municípios, né, com barreira. O município ele tem autonomia, por exemplo, para fiscalizar no seu território ali, barreiras, está passando pescado ilegal, e uma fiscalização mais ostensiva que combate os crimes, né, que é a parte da brigada, no caso assim, né, é a brigada militar que combate o crime ambiental. O IBAMA, ele vai, o trabalho do IBAMA e das outras fiscalizações do Estado, da SEMA ou da FEPAM, assim, é uma fiscalização administrativa, um fiscal administrativo, né. Na Argentina, por exemplo, nós temos
postos de controle no rio que funcionam com bastante efetividade. Se nós pegarmos o exemplo do Rio Grande do Sul, nós temos uma orla que é parcamente fiscalizada pela Polícia Ambiental, pela baixa capacidade de fiscalização, seja pela Polícia Ambiental, seja pelo IBAMA, seja pelo órgão ambiental estadual, a FEPAM. Então a situação é muito diferente. E realizamos o controle de todo lo que es la zona de pesca de la parte oeste, o sea, del río Paraná, de la gran cuenca del río Paraná y de la cuenca del río Uruguay. Abarcamos prácticamente todos los puntos pesqueros, y en cada zona de la provincia tenemos delegados que ellos en la zona realizan esa tarea, que no quita que la capital, la provincia, también apoya a cada zona, ampliando assim os controles. O que nós enxerguemos aqui, que a fiscalização aqui é muito distante, né? Ela tem, eu acho, 200, 300 quilômetros para uma equipe fiscalizar, então não tem como. Mas não, até hoje eu defendo o pescador ainda, que não foi o pescador que deu a extinção, que quase terminou com o peixe no Uruguai. Porque foi o período da lavoura, né? Que entrou com muitas inseticidas, muita coisa forte. O potencial da região da Bacia do Uruguai é um potencial dentro das lavouras do arroz irrigado, né, da soja, do milho, do trigo, mas principalmente também na questão da produção da suinocultura, né, que também é muito forte na região. Existem alguns estudos já da década de 90 que demonstravam que as bombas de captação de água para a lavoura capturavam jovens de espécies de peixes. Em alguns casos, inclusive, jovens de dourado. Então, esses indivíduos morrem nesse processo, né? A agricultura, além disso, produz defensivos, né? Ou bota defensivos que acabam parando nos rios e também matando muitos peixes, né? Ou debilitando a saúde dos peixes. Então, o impacto na região é o uso e ocupação do solo, é o excesso e o grande volume de agroquímicos utilizados, né, nessas lavouras, principalmente na lavoura de soja, né? E realmente o não tratamento ou não controle, né, dos despejos da suinocultura, que prejudica com certeza essa em excessiva carga de nutrientes para o rio, né? Onde o rio não tem capacidade, então, de solubilizar toda essa carga que é colocada dentro dele. Fora isso, não só na questão do agronegócio, nós temos a questão do efluente industrial, que todo o trecho alto da bacia, né, pega indústrias pesadas, de efluentes pesados, como metal mecânico, têxtil, né, celulose. Então, a gente tem indústrias que também influenciam na bacia negativamente na questão do efluente industrial. Eu acredito que vai chegar um determinado período, se nós não tivermos um tratamento biológico desses dejetos naturais, onde nós teremos um grande comprometimento dessa bacia. E o que mais me preocupa são as hidrelétricas. A demanda por energia e a escolha do nosso país de enfocar sua matriz energética em hidrelétricas levou ao início de um processo de construção de usinas no Rio Uruguai. Esse processo foi maior a partir do final da década de 80. Hoje em dia vem se investindo também em parques eólicos e fontes fotovoltaicas, energia solar, que auxilia na contribuição para a matriz energética. Essas outras fontes elas não têm uma participação muito grande ainda. A tendência é que tenha um crescimento maior, mas que está garantindo a energia elétrica no Brasil é energia hidrelétrica e energia térmica. No Brasil, a gente tem a característica de ter o sistema elétrico interligado, então grande parte, quase todo o sistema de transmissão de energia ele é interligado. Então eu tenho fontes de energia aqui no Rio Grande do Sul, fontes de energia no Sudeste, no Nordeste, no Norte, enfim, em todas as regiões, e essa energia ela é distribuída em todo o país. O Rio Grande do Sul pode estar fornecendo energia para o restante do país, né? Toda a energia gerada é consumida uma parte aqui e o excedente é injetado para o restante do país, ou a gente tem uma quantidade de geração menor em determinados momentos do que o consumo e importa a energia do restante do país. A partir de 99, entrou em operação a usina hidrelétrica de Itá, que foi uma das primeiras no Alto Rio Uruguai. E acima de Itá existem outras hidrelétricas.
Posteriormente, em 2010, entrou em operação a usina hidrelétrica de Foz do Chapecó, que fica abaixo de Itá. Então, essa barreira que Itá exercia até 2010 foi deslocada para Jusante com a construção da usina de Foz do Chapecó. As barragens hidrelétricas foram inicialmente concebidas no hemisfério norte, nos Estados Unidos e na Europa, onde os peixes migradores, principalmente salmões, enguias, outros peixes que migram, eles sobem, passam as escadas, passam as passagens de peixe, vão para as cabeceiras dos rios e desovam lá. E os ovos ficam lá. Os ovos eclodem, as larvinhas crescem, e aí, depois de que os peixes já têm um certo tamanho, que eles começam a descer e recolonizar o rio. Os peixes da América do Sul funcionam de maneira diferente, porque os adultos migram, sobem, quando as represas têm uma passagem, eles passam, sobem a represa, atravessam o lago e continuam subindo e desovam. Bom, a piracema acontece durante a cheia, durante a época de muita chuva, quando o rio está com uma torrente forte e muita turbidez na água, né? Então eles sobem, desovam nas cabeceiras, mas os ovos são imediatamente carregados pela correnteza. E aí os ovos começam a descer o rio, porque a ideia é que eles cheguem na parte baixa do rio, na área de várzea, que nesse momento vai estar sendo enchida pelo rio transbordante, e aí os ovos e larvas que já eclodiram durante a descida vão ocupar essas várzeas, onde eles vão crescer. É um ambiente muito rico, muito produtivo, e aí eles vão crescer e depois recolonizar o rio. No entanto, quando o ovo, a larva, está descendo o rio e tem um lago de hidrelétrica, o que acontece? Primeiro, o ovo afunda e vai para a parte anóxica do lago, no fundo do lago onde não tem oxigênio, e morre, ou ele é comido pelos milhões de lambaris e outros peixinhos que vivem nos lagos. Então, por mais que o empreendedor às vezes esteja aberto a entender ou a investir em medidas compensatórias, as nossas opções ainda de compensação são muito pequenas. E o que é mais aceitável hoje em dia é, sim, a questão de manutenção de trechos livres de rio. A exemplo que você decreta a criação de uma unidade de conservação de um parque para manter uma fauna terrestre, para manter uma vegetação nativa, um fragmento, você também pode utilizar esse mesmo princípio para preservar espécies aquáticas. Se todos os projetos de barragens serão realizados, o rio Uruguai, como a gente conhece ele hoje, ele vai desaparecer. Ele vai se transformar numa corrente de barragens, numa corrente de lagos, onde o rio próprio, com a sua correnteza, só vai existir em trechos muito pequenos. E com isso desaparece a base da vida do dourado. Que política pública é essa que o Brasil está construindo em cima da questão da energia? Em cima da questão de serviços que são fundamentais para nós cidadãos brasileiros. Então, é preciso repensar. Se nós temos uma construção de uma barragem, por exemplo, a gente consegue monitorar e sabe quais são diretamente os impactos que a barragem gera. Se nós temos uma lavoura ou uma atividade de pecuária, a gente também consegue dar uma monitorada razoável sobre isso. Agora, o grande problema, ou um dos grandes problemas das bacias hidrográficas, são as cidades. A gente não sabe com exatidão, com certeza, o que sai de dentro de uma cidade. A grande maioria das cidades brasileiras não tem saneamento básico, então o que vem de dentro da cidade é desconhecido, né? Então a carga, a gente diz que a carga orgânica lançada por uma cidade dentro de corpos hídricos, arroios, rios, canais, ela é muito grande, né? Quanto maior a cidade, maior a carga orgânica, e ela impacta muito fortemente o meio ambiente. E o resultado disso nos ambientes aquáticos, a gente ainda não tem certeza de como isso funciona, de como isso ocorre, né? Mas o que tem que ver o saneamento básico com a bacia hidrográfica? Para ter uma ideia, nós tivemos um verão aqui onde 60 dias não choveram. Nós não tivemos um índice nem de 1 milímetro de chuva em 60 dias. O rio ficou bastante estreito, né? Ele já está bastante assoreado, com uma lâmina média de água de 1,5 metro, alguns poços 5 metros de profundidade. Então essa concentração gera uma matéria orgânica muito grande, uma proliferação de algas. Eu considero o Rio Uruguai uma bomba relógio. Na verdade, o problema é muito maior do que se imagina. Nós temos
além desse problema ambiental que se criou no estado do Rio Grande do Sul, nós temos ainda um grande problema cultural, onde as famílias, a gente sabe que não sobrevivem mais só da pesca, elas precisam de outras atividades para sobreviverem. Muita gente já largou, muitos se aposentaram, não precisaram mais pescar, muitos pararam de pescar, entregaram a carteira, outros têm outras atividades porque não conseguem sobreviver da pesca e está ficando muito complicada a situação, muito complicado mesmo. Aqui, se você olhar 50 anos atrás, quando eu entrei aqui, se você olhasse hoje aqui, tinha mais de 50 barcos pescando. Hoje tu vê um, não vê nenhum. A população aqui, cada 7 hectares tem uma família. E todos sobreviviam da barranca do Uruguai. Só que quando eles terminou o peixe, o que eles procurarem? Hoje tem o Novo Hamburgo, Porto Alegre, aquelas regiões calçadistas aí. A maioria dos moradores aqui dessa barranca do Uruguai está lá. Né? Charles Chaplin, já no Tempos Modernos, um filme que eu acho que é lá da década de 30, ele nos mostra o efeito da industrialização da nossa existência. Não é a industrialização da comida, ou da roupa, ou do calçado. É a industrialização da nossa existência. E aí nós percebemos que uma fábrica, a indústria é feita de máquinas. E as máquinas são feitas de peças, que são produzidas iguaizinhas umas às outras. E é essa a nossa preocupação quando nos referimos à ecologia da cultura. Se nós transformarmos todos os nossos índios em agricultores ou trabalhadores de fábricas, nós vamos perder todo um patrimônio cultural que corresponde à natureza que eles vivem. O pescador tem um jeito de ser, ele é o produto do meio dele. Ele vai corresponder culturalmente às oportunidades que a natureza traz para ele. Essa questão da cultura, né, de levar em conta a cultura das famílias, das pessoas que habitam as margens dos rios e vivem da pesca, com certeza, porque eles enxergam a sua economia e a sua maneira de ver a partir do peixe, né? Eles não enxergam outra possibilidade porque ali foi a maneira que eles foram constituídos culturalmente. Isso tem que se levar em conta, porque matar a cultura de um povo ou de um grupo social também é uma interferência e não é nenhum desenvolvimento, na verdade é a ruína social. E a gente não pode fazer isso, porque são pessoas, são seres humanos, são famílias que precisam continuar suas tradições, né, mas também verem novas possibilidades. Eu pescava de rede, que hoje eu não gosto nem de ver na água. Rede, espinhel, só que como eu tinha necessidade, eu tinha que fazer isso aí, não tinha outro trabalho, né? E aí eu pescava para vender. Hoje não, hoje eu pego o peixe vivo que me dá o dinheiro. Peixe morto não me dá dinheiro. Hoje tu não consegue a sobreviver só do peixe. Não tem como. A maneira é tu partir para esse ramo aí. Se tu conseguir um emprego de guia, você ganha muito mais. Na verdade, nós temos uma operação de turismo de pesca. Toda a situação acontece dentro da cidade de Porto Xavier. O dourado é o carro-chefe do nosso negócio. Mesmo que ele não seja permitido a pesca dele no lado brasileiro, mas a gente opera pescando em águas argentinas com licença fornecida pela fauna e flora da Argentina. La pesca de evolución es tan importante como eso, como volver a tener la posibilidad de pescar un atractivo turístico como es el dorado. Hay que enfocar desde ahí, de marcar económicamente la dimensión que tiene la pesca deportiva. Que a Concordia no solo trabaja el guía de pesca, que trabaja aquel que tiene un hospedaje, aquel que tiene un lugar de gastronomía, las estaciones de servicio para el combustible, aquellos que trabajan con casas de pesca, aquellos que tienen carnada, y te voy nombrando 6 solamente haciendo una cuenta rápida. Luego después la familia de guía, que es algo lógico.
Nuestro proyecto es así. Bueno, es un proyecto de conservación que mezcla también la pesca deportiva, ¿sí? Y negocios, lógicamente. Se desarrolla en la represa de Salto Grande, en Concordia, Entre Ríos. El potencial en este momento es uno de los mejores lugares de pesca de dorados del mundo. Las características son las siguientes. ¿Por qué hay tanta cantidad de pescados? La represa hace de cabecera de río. Los peces grandes llegan hasta acá, no pueden pasar. Es muy poca la cantidad de peces que pasan para el lado del lago. La mayoría se encuentra cómodo en este lugar. El estudio biológico que nosotros estamos haciendo demuestra que los peces de la parte de abajo del río son peces de esta parte y no los mismos que están del lado del lago. ¿Sí? Llegaron a un punto de que si mantienen todavía el ADN, ¿sí? Físicamente los peces del lago son distintos a los que nosotros tenemos de este lado. La importancia en mi vida es simple, es mi socio. No creo que alguna persona inteligente mataría a su socio, que es el que le da de comer. En este caso, y creo porque yo seguiré hasta el día que me muera pescando, no voy a matar a mi socio. No final de 2014, início de 2015, a Organização Mundial do Turismo lança seus relatórios finais do ano, colocando o Brasil como o número 1 em biodiversidade. Então, a Organização Mundial do Turismo, ela começa a perceber que estrategicamente para o Brasil usar os recursos naturais a seu favor é estratégico para o desenvolvimento da nação. Eu vejo a bacia do Rio Uruguai como um dos principais polos de ecoturismo do estado do Rio Grande do Sul, né? Baseado em pequenos detalhes. A questão da própria geografia do rio, né? Ela é a mesma formação geológica que nós temos aqui na Serra Gaúcha, né? Ela é todo o mesmo contexto. Então você não tem só o Rio Uruguai como fator, mas ele é o ícone, é a âncora essencial lá para o desenvolvimento de atividades. E sim, eu acho que a partir do momento que a gente tem a identificação de um problema biológico, que é a extinção, a possibilidade de extinção, né, do peixe dourado na sua bacia, encontrar alternativas para fazer com que o dourado volte a ser também um ícone da região, ela é, na verdade, fundamental para a própria sociedade que mora ali. O turismo da pesca esportiva, assim como o turismo de observação, como ocorre, por exemplo, na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, são atividades de baixo impacto e que são atividades que conciliam o social com o ambiental. Essa harmonia, ela é uma busca eterna, mas se feita com critério, se a exploração desses recursos, como um turismo de pesca esportiva, é feita com critério, com monitoramento, com acompanhamento, ela tem tudo para dar certo. Não é exatamente um problema a pessoa mudar e viver em outro lugar e aprender coisas novas, desde que isso seja um ato de liberdade dela, desde que isso vá ao encontro da sua curiosidade. É difícil, porque você tem uma vida em cima disso, né? É uma vida. Eu tenho uma história para contar como pescador. Meu pai se aposentou como pescador, meu irmão mais velho é aposentado como pescador, a minha irmã está por se aposentar como pescadora. Vive um dia de hoje, um dia de frio de hoje, ela está na barranca do rio, está pescando, está tirando o sustento dela dali. Eu tenho orgulho de dizer que sou pescador, eu tiro meu sustento dessas águas. E não, quero que o meu filho não seja pescador. Estou tentando fazer de tudo para que ele não seja pescador, para que ele consiga sair dessa vida que é o que eu vivo hoje, que é uma vida sofrida, mas é a vida que eu tenho. Nós temos uma população crescente que demanda por pescado. Nós temos um mercado também da pesca esportiva crescente. No Rio Grande do Sul, a princípio, não se pesca entre aspas, né? Mas se pesca na Argentina, que é do outro lado. E nós estamos trabalhando em cima do mesmo estoque. Hoje o Rio Uruguai ele tem uma população de dourados razoável, né? Ela não estaria dentro daquilo ainda do que se espera. Esteve melhor
há um tempo atrás, logo após a proibição, né, tivemos aí um período de 5 anos que a gente notou visivelmente que a população de dourado no Rio Uruguai ela aumentou. E de uns tempos para cá a gente notou uma pequena diferença na questão assim, da diminuição. Nós sabemos o básico, agora a gente não sabe qual a situação real na população como um todo dentro da bacia. Houve algum impacto dessa proibição em 2002? Sim ou não? Em expedições que nós temos feito, não com esse objetivo de avaliar especificamente o dourado, nós conseguimos verificar um aumento realmente significativo nesses 14 anos já que se passaram. E é relato dos pescadores que eles saem para pegar qualquer tipo de animal e cai um grande número de dourados na rede. Já me chamaram para verificar em loco como seriam esses dourados e eles têm mais de 40 centímetros, a grande maioria. Eles estão em estágio, né, em atividade reprodutiva, sim, então é preciso repensar. Eventualmente, a gente poderia ter alguma concentração de estoques de populações de dourado em pequenos trechos do Rio Uruguai, justamente por conta do confinamento, justamente porque essas espécies não conseguem migrar, né, e se dispersar ao longo da bacia por conta desses barramentos, né? Então isso pode ser uma realidade. Isso não significa um aumento populacional necessariamente, isso pode significar uma concentração de indivíduos em pequenas áreas. Naturalmente, a gente não tem nem como confirmar ou refutar categoricamente essas citações que a gente ouve de pescadores ou de outros setores sem um estudo, né? Essa discussão de gerenciamento do dourado, de liberação ou não da pesca no Rio Uruguai, ela só vai acabar a partir do momento que for estabelecido um estudo técnico e um monitoramento permanente. O que significa isso? Quanto de dourado pode ser tirado do Rio Uruguai? Pode ser pescado? Pode, sim ou não? Quanto que pode ser pescado? Para nós chegarmos nesse nível de informação, nós precisamos monitorar, nós precisamos fazer a determinação desse estoque pesqueiro. E isso é uma base anual. Se esse ano nós retiramos 100 indivíduos e no outro ano a população decresceu ou o retorno foi muito baixo, no próximo ano tem que ser retirado menos indivíduos. Se nós retiramos 100 e a população se manteve e até aumentou, pode ser retirado 200 no ano seguinte. Então esse número, obviamente aproximado, tá? Ele só vai surgir no momento em que houver um investimento num projeto coordenado, com uma boa gestão, determinando esse estoque e monitorando esse estoque. Porque no final, qual é o interesse de todos? É que tenha peixe. Uma das propostas aqui da Assembleia Legislativa, justamente, ela está relacionada à vinda do secretário da Fazenda à Assembleia Legislativa para que seja apresentado para ele o orçamento preliminar de um estudo como esse. Ele não custa menos do que R$1,5 milhão. É necessário que a gente faça, sim, essa discussão entre todas as prioridades, entre todas as necessidades que o Estado do Rio Grande do Sul tem, né? Então, nós estamos numa situação praticamente falimentar, as contas públicas estão absolutamente comprometidas, os serviços públicos também estão comprometidos, mas nós precisamos que o Estado do Rio Grande do Sul, através do Poder Executivo, tenha essa sensibilidade e entenda que essas 30 mil famílias, elas dependem de atividades como esta e que é necessário que a gente faça esse estudo, porque sem ele nada vai mudar. A gente passa por uma crise econômico-financeira, isso é notável agora, mas esses fatores também já vêm há mais tempo, faltam investimentos, eu acho que a gente tem um problema de verbas destinadas à conservação, né? O meio ambiente nunca foi uma prioridade, sempre tivemos outras prioridades, infelizmente os órgãos ambientais nunca foram muito valorizados, o que é uma pena, né? Há também, apesar de muito se falar em meio ambiente, hoje há um desapego da comunidade em geral em relação ao meio ambiente, né? As pessoas falam muito, mas a gente vê, por exemplo, a dengue, né? Se partisse da gente o controle, isso estaria bem colocado hoje em dia. Então, talvez uma preocupação maior, né? Eu acho que a educação ambiental em escolas também, né? A gente tem que formar crianças com uma consciência, com uma percepção ambiental boa. Se a gente tiver uma base educacional boa, as crianças vão refletir isso e aí as espécies, o sistema como um todo vai responder positivamente, né?
Mesmo que uma espécie, que um sistema esteja ameaçado de extinção, sempre há chance de recuperação. Nós temos capacidade para isso, nós temos conhecimento para isso. Precisamos de empenho. Eu espero sim que num curto prazo a gente volte a conversar e diga, olha, esse projeto finalmente saiu do papel e está sendo executado. E nós, em um curto espaço de tempo, daremos respostas para os pescadores, para os gestores, de como proceder. Se em 2 anos nós vamos liberar a pesca, se antes, se vai haver liberação, se não vai, qual o prazo para que nós tenhamos cada vez mais dourados, para que a pesca seja liberada, para que se tenha muito peixe na bacia para ser pescado. É só isso que eu espero. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, que hoje a gente tem esperança que o rio vai voltar a ser uma coisa de novo? Vai. Mas só cuidar dele. Até o fim das gravações do Brasilienses, o grupo de trabalho da proibição da pesca do dourado e surubim concluiu que tentará buscar recursos no orçamento de 2017 do estado do Rio Grande do Sul para um estudo na bacia do Rio Uruguai. Foi destacada ainda a possibilidade da busca de recursos nas compensações ambientais das barragens. O assunto não está encerrado.